hora da edição, tá? Então, o que nós vamos fazer? Levanta a mão quem é de Watford aqui, da igreja de Watford. Vocês de Watford, vocês vão servir. É engraçado que já faz isso lá. Amém, Jesus. Vai continuar a fazer desse jeito. Mais um de Watford. Então, a galera de Watford vai ficar fazendo lá. Vai continuar fazendo o que você já faz. Amém? Quem não faz lá, não tem ninguém do time que está aqui que não siga fazendo isso lá. A galera daqui da sede, nós vamos dividir em 2 times. Amém? 2 times. Esses 2 times vão servir em dias alternados. Eu quero depois que vocês mandem, irmãos, eu preciso fazer uma adenda aqui, uma observação, preste bastante atenção. Relembrando vocês, isso aqui não é um curso, isso aqui é um treinamento. E eu trato vocês dessa maneira, amém? Amém. Eu espero, e foi por isso que eu fiz essa oração, que vocês tenham uma dimensão, que pode ser bobeira para vocês, que vocês estão fazendo aqui. Ah, nossa, vou ter que ir para o caso. Às vezes, pinta essa parada, sabe? Eu já fui seminarista, irmão. Eu sei como é que é a parada. Né? Mas tenham a real dimensão daquilo que vocês estão recebendo. Eu estava conversando com o pastor essa semana, inclusive é o pastor que vai dar aula para nós na nossa aula online. Ele é pastor do Centro de Treinamento Bíblico Rema no Brasil. É professor do Centro de Treinamento Bíblico Rema no Brasil, pastor da Igreja Verbo da Vida, lá de Goiatuba. E ele vai estar ministrando para a gente a aula de dons espirituais, que é a continuação de dons ministeriais. Irmãos, a galera paga uma nota no Brasil para aprender o que a gente está aprendendo aqui. Né? E são 2 anos de ensino lá. Então, eu oro para que vocês tenham a dimensão dessa responsabilidade. Eu preciso deixar claro para vocês também que no meu espírito há uma nota muito clara de que dessa turma vão sair pessoas que vão dar continuidade ao casulo. E quando eu falo dar continuidade ao casulo, é que eu estou em observação. Aliás, eu estou observando. Eu estou observando vocês. Eu estou observando quem de fato está desejoso, quem de fato... Você fez isso, me lembrou da live aqui. Tá? Eu estou, de fato, observando pessoas aqui. Ah, pastor, você está falando, então, que todo mundo vai ser um professor do casulo, todo mundo... Não, irmãos, eu posso ser muito sincero no meu espírito, para que vocês gerem expectativa assim como eu tenho. Eu creio que o casulo vai se transformar numa plataforma de ensino, não só na Inglaterra, mas no mundo inteiro. Esse aqui está sendo start. Esse aqui está sendo start. Então, eu preciso que vocês tenham essa dimensão. Quando eu falo isso, meu coração queima. Queimando agora, eu estou tremendo por dentro. Então, eu preciso que vocês tenham essa mesma dimensão no espírito de vocês. Amém? Amém. Por que eu falei isso? Não me lembro. Aleluia. Mas voltando para o LED. Eu acho que estava falando sobre o pessoal montar o som. Isso, voltando para o LED. Todo esse processo que nós vamos passar com o LED, nós vamos passar por causa do propósito do casulo, que é treinar pessoas para servir a igreja local. Amém? Seja onde você for. Né? Esses tempos atrás eu estava aqui, irmãos, e eu tenho entendido um propósito meu aqui na aliança. O propósito meu na aliança na aliança é preparar o caminho, é servir onde tem necessidade mesmo. Então, cara, eu estou sobrecarregado, estou servindo em um monte de área, estou ajudando uma pancada de departamentos. Né? Esses tempos atrás eu fui operar num culto e eu cheguei, não tinha nenhuma estrutura pronta, zero pronta. O que eu fiz? Já fui lá, peguei caixa de som, já liguei caixa de som, já peguei microfone, já fui procurar. Por quê? Porque eu tinha vivência nisso. Porque eu já abri igreja. Porque eu já abri igreja, eu estava servindo nesse lugar de preparar o ambiente do culto para que o pastor pudesse chegar e o culto estar pronto. Então, assim, tudo que a gente está fazendo, eu já tenho uma caminhada nisso. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Para me vangloriar? Não, para explicar para vocês que o que vocês vão fazer agora é serem treinados para quando esse momento chegar. Eu penso muito em Águila, por exemplo. Águila é missionária. Águila não vai ficar aqui na Inglaterra, principalmente. Pelo menos esse é o propósito. Se ela é missionária, não ficar só aqui. E eu espero que esse treinamento, quando a Águila estiver nas nações, ele surte efeito na vida dela. Olha, eu sei montar uma caixa de som. Está precisando de alguém para montar um microfone, montar o violão, preparar? Pode contar comigo. Estou dentro. Eu sei fazer. Amém? Amém. Então, a ideia é preparar a gente para isso. Nesse LED desse mês, eu quero que vocês se preparem, porque eu quero
que vocês montem, preste atenção no que eu estou dizendo, quando nós separarmos os times. Eu quero que vocês montem. Pastor, como eu vou fazer isso? Eu não faço ideia. Se vira, você não é tartaruga. Amém. Eu sonhei um dia poder falar isso. Amém. O meu pastor já disse isso para mim. Nós vamos montar um projeto, cada time, de como melhorar ou de tornar mais eficaz essa parte de logística dentro da igreja. Amém? Qual é o projeto? Um projeto que vai trazer eficiência para o processo de organização dentro da igreja. Eu estou dizendo que vocês vão criticar o processo que já está posto? Não. Eu estou dizendo que você vai melhorar o processo que já está posto. Vai trazer ideias. Vai fazer um projeto para trazer melhorias. Amém? E aí depois nós vamos analisar esse projeto e vamos passar para a própria igreja. Amém? Então, esse LED desse mês, vocês vão fazer um treinamento, cada time. O time vai ser tirado, talvez no final, ou durante a semana, eu vou analisar isso, em nome de Jesus. Amém? Segundo ponto. A Débora, levanta a mão, Débora. Débora é a nossa coordenadora da nossa parte de... esqueci o nome agora. Como é que fala, gente? Pedagógica, aleluia. Então, assim, tudo relacionado à prova, tudo relacionado à matéria, como repor matéria, etc. Você vai falar com a Débora, amém? Amém. Então, todos os problemas em ACA você leva para a Débora. E o Tiago, levanta a mão aí, Tiago. E o Tiago, ele é o nosso coordenador da área financeira, né? Então, pagamento, acertos das mensalidades, você pode ver tudo com ele. Ele provavelmente vai te mandar mensagem também, né, se por acaso em algum momento você esquecer da mensalidade, etc. Eu estou analisando, e eu preciso ser muito rápido nisso, mais 2 minutos. Eu estou analisando a possibilidade de nós transformarmos o Casulo em modular. Por que modular? Porque se for modular, eu consigo colocar mais uma turma, porque teve muita gente que procurou a gente a partir de agosto. Então, faz o primeiro módulo 6 meses, depois o segundo módulo 6 meses. E aí eu consigo rodar isso. Né? O primeiro módulo da turma que vai entrar vai ser o segundo de vocês, e por aí vai rodando. Amém? Então, isso é só um adendo que vocês possam se preparar também. Eu estou fazendo o material didático, então eu creio que mais um mês aí, um mês e pouco dessas matérias que já passaram, nós já vamos ter as apostilas delas. Amém? Amém. Mais alguma coisa? Eu vou passar uma lista de presentes, porque vai ser mais fácil do que ficar fazendo no celular, ficar muito pequeno para enxergar, daí depois devolvam para mim. Você tem direito a 3 reposições. Vou repetir isso aqui. Você tem direito a 3 reposições. Ou seja, quando você não vem na aula. A partir da terceira reposição, vai ter uma taxa que vai ser cobrada, porque você precisa treinar nisso também, em nome de Jesus. Amém? Lá no seminário que eu fazia 3 aulas, se eu tivesse que fazer 3 aulas, eu já era eu bombava na matéria. Ou na matéria, ou no semestre, na verdade. Eu bombava no semestre. Se eu tivesse que fazer 3 reposições, eu estava bombado no semestre. Então, o aluno ele fazia de tudo para que ele não pudesse faltar. Aquilo que eu disse hoje para vocês é de suma importância. Eu vou tentar, a gente tenta não colocar o Casulo em data de eventos. Irmãos, eu sou um dos coordenadores dos empresários. Né? Eu trabalho junto com o Vini para fazer o culto acontecer. Eu queria estar lá agora, porque a gente preparou o mês inteiro aí, né, para ter esse curso. Só que entenda algo, irmão, vocês estão sendo treinados durante um ano. Um ano. E a gente se encontra uma vez por mês presencialmente. Sabe? Então, dê valor a esse tempo que nós temos aqui presencialmente. Amém? Eu falo quando eu estava na Lagoinha, fazendo meu primeiro seminário do Carisma. Eu lembro que certa vez eu estava o Antônio Cirilo tinha um culto, acontece para vocês aqui já. Te contei? Cirilo tinha um culto toda a última quinta-feira do mês, só que a última quinta-feira do mês era toda a última quinta-feira que tinha evento dentro do alojamento dos alunos. Então, eu não podia estar no culto do Antônio Cirilo, doido para estar lá chapando, bem pó de ouro na mão, estranho mais, né? E não podia estar, porque eu tinha que escolher ou estar lá ou estar pegando a unção que eu tinha que receber como aluno. Então, nós vamos ter que ter essas decisões de vez em quando, amém? Isso vai ser muito importante para vocês. Vocês podem aplaudir a vida do nosso irmão? Mais um. Sempre.
Glória a Deus. Amém, amém? Amém, amém. O pastor falou da reposição, no caso, as aulas online, o horário compacto. Aí você conversa com ela. Conversa com ela. Cada caso é um caso. Conversa com ela. E eu vou conversar com ela. Glória a Deus, nós vamos falar então. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí. Né? Quem é que crê que é chamado em algum dom dos 5 ministérios? Quem é que crê? Não precisa falar qual é, mas quem é que crê que dentro dos 5 ministérios, pastor, profeta, mestre, apóstolo, evangelista, você é chamado? Levanta a mão aí para mim. Então você não precisa ter vergonha de falar isso agora. Vamos pôr aqui. Falar, você que for por último. Qual dom você acha que você é chamado? Profeta? Me fala uma característica do profeta. O profeta, ele consegue enxergar o que a maioria das pessoas não estão observando no ambiente. E ele tem uma sensibilidade muito espiritual. Isso. Muito bom. Quem levantou a mão aqui? Agora que levanta de novo. Vai lá. 3. Fala uma característica do evangelista para mim. Porque alcança vidas que estão fora, que talvez tipo, não teriam acesso da igreja, né? Então tem um olhar de amor, tem um olhar mais com sentido de perdão voltado para isso. E deixa eu pensar, tem sede para alcançar almas que estão perdidas mesmo. Amém. Então, a pessoa não olha para o que fez. O evangelismo vem para trazer o amor puro e simples de Cristo. Amém. É isso. Mais uma pessoa. Acho que os dois levantaram aqui. Dois? Não levantou, não? Tem certeza que vocês não levantaram? Essa casa fechada dele. Essa casa. Aproveita a asa para falar, então. A primeira aula era presencial. Vamos, para aquela base. Qual ministério e qual característica? Qual a característica do pastor? Aqui na frente hoje, vai lá. Pastoreio, característica do pastor. Cuidar. Tá, muito bom, que bom saber que vocês têm noção, né? Primeiro do chamado ministerial de vocês. Eu vou dizer algo para vocês, talvez exista uma parcela de vocês que desejem ter esse dom ministerial, mas não, de fato não seja aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Você vai descobrir isso no processo. Isso é ruim, de forma alguma. Você vai descobrir isso no processo. Nós já falamos do apóstolo Paulo, que estava servindo a igreja de Antioquia como profeta e mestre. Né? E o Espírito Santo o chama de fato para a obra que ele tinha chamado, que era de apóstolo. Amém? Nesse processo, esse processo, na verdade, vai acontecer baseado na sua fidelidade, nesse chamado que o Senhor colocou no seu coração agora. Amém? Amém. Vamos lá. Deixa eu falar o texto. Efésios capítulo 4, versículo 1. Deixa eu pedir algo para você. Anota o máximo que você puder, porque essa prova ela vai ser um pouquinho mais difícil. Já estou dando uma dica para você. Amém? Já para deixar você preparado. Em nome de Jesus. Não vai ser difícil, vai ser um pouquinho mais difícil. Hein? Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foi chamado. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Dá uma pausa aqui. Irmão, se você foi chamado para o ministério, isso aqui tem que ser uma marca na sua vida. Tem que ser uma marca na sua vida, tem que ser uma marca na sua história. Com toda a humildade. Você pode ser o bambambam do Xalamanás, irmão. Você pode fazer o céu descer com força. Mas se não há uma marca de humildade na sua vida, tem alguma coisa errada nesse chamado, Senhor. Amém? E mansidão. Outra coisa. Eu amo o apóstolo Paulo por isso. Mansidão. Só que a mansidão não é só quando você está no púlpito, não é só quando você está dentro da igreja. A mansidão é quando você está dentro de casa. A mansidão é a forma que você trata o seu marido, quando você está na TPM. Aleluia. Não, deixa eu melhorar aqui, né? Eu estou aqui numa palavra muito pesada agora, né? Vou mudar aqui. Deixa eu calma. Vou mudar aqui, vou mudar. Quando você trata a sua esposa
gosta quando ela está TPM. Marcelo, Marcelo está dizendo, né? Quando ela está de TPM, quando ela está TPM, irmão, mano, cobre isso de mim. Porque nós vamos iniciar um discipulado também. Para quem quiser participar do casulo, e nós vamos tratar com uma machaiada sobre isso também. Amém. Fala, Eu Jesus. vou falar para você, sua esposa entrou na TPM, aleluia, obrigado. Sua esposa entrou na TPM, amigo, cuida dela, vai fazer janta para ela, vai comprar comida que ela gosta, vai fazer uns agrados para ela em nome de Jesus. Amém. Receba. Amém. Marido, só balança a cabeça, só isso, aleluia. Pensando a mesma atmosfera. Obrigado aí, gente, ó. Palmas para Jack, não. Com toda mansidão e longanimidade, suportando os uns aos outros em amor. Então, a Priscila, minha esposa, gosta de brincar. Irmão, tem mão. Deus fala para suportar, mas tem mão que não ajuda. É verdade, mas nós somos chamados a suportar os outros em amor. Deixa eu falar uma coisa para você e aprenda isso. O amor é o caminho para a vitória. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Há um só corpo e um só Espírito. O Espírito aqui está em maiúsculo, falando do Espírito Santo também. Como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Eu vou entrar aqui, porque eu dei essa aula no Maturidade. Deixa eu explicar para você. Talvez eu tenha oportunidade de eu falar isso aqui também. Um só batismo. Esse batismo aqui, irmão, não está falando sobre o batismo nas águas, amém? Ele não está falando sobre o batismo no Espírito Santo. Ele está falando sobre o batismo para a salvação. Qual é o batismo para a salvação, pastor Diego? É o batismo em Cristo. Amém? O que acontece quando você nasce de novo? A sua vida é imergida no Cristo. Amém? A sua vida é mergulhada na vida de Deus. Então, o batismo, né, um só batismo, é o batismo da salvação. É o batismo que você precisa ter para você ser salvo. E qual é o batismo? Confessar o nome do Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Eu sou batizado em Cristo Jesus e mergulhado na vida de Cristo. Amém? Como também quando só isso que eu vejo posicionando a vocação, um só Senhor, um só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. De quem é o dom? De Cristo. De quem é o dom? De Cristo. Então, se eu perguntar na prova, de quem é o dom? De Cristo. De Cristo. Vai colocar lá, é meu. Ai, nunca fui. Dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, mais uma vez, precisando, quem deu dom? Cristo. Deu dons aos homens. Ora, isto, aquele que subiu, que é, senão que também antes tinha descido as portas mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. O que Paulo está falando aqui? Está falando da obra da redenção. Cristo pagou o preço do pecado, então ele teve que ir ao inferno, amém? Ele pagou o preço por nós e isso teve que acontecer. Então ele fala, mesmo que desceu também é o mesmo que subiu. Aleluia. Então, e ele mesmo deu, versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Está doutores aqui, mas a referência é em mestre, amém? E outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do povo de Deus, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia enganam fraudulosamente. Esse é o texto base da nossa matéria, Efésios capítulo 4, versículo 1 a 14. A palavra diz em Efésios 4, 8, levou cativo
o cativeiro e concedeu dons aos homens. Né? Se uma igreja, irmãos, se dentro de uma igreja existe só um dom, essa igreja está capenga. Amém? Se dentro de uma igreja você só vê a manifestação de um dos 5 dons, significa que está faltando ensino. Significa que você consegue perceber, né? Geralmente, quando acontece isso, você só vê, ou na nossa atualidade, ou você só vê o profeta, porque tem igreja que só tem profeta, né? É só profecia, a palavra é profecia, tem que profetizar todo culto, não sei o que lá. Eles vão falar assim, não, o louvor da minha igreja é profético, a palavra da minha igreja é profética. Por quê? Só tem o pastor da igreja é um profeta. Amém? E em outras igrejas só tem o pastor. Na verdade, muitas vezes não é nem pastor, é pregador. O cara não é pastor. Porque ele não tem trato com as ovelhas, ele não tem tempo com as ovelhas, ele não tira tempo para ter tempo com as pessoas. Então, ele é mais pregador do que pastor. Então, se dentro de uma igreja local nós temos apenas um ministério funcionando, significa que essa igreja está com a saúde dela debilitada. E concedeu dons aos homens. É o atestado de Deus. O que é o dom? É o atestado de Deus. A habilitação de Deus para o homem e o progresso do seu plano divino de redenção na humanidade. Então, o dom, ele foi dado com um propósito. Nós vamos falar isso aqui daqui a pouco. O dom é uma habilitação, o dom é uma habilidade, o dom é uma ferramenta que Deus coloca na vida do homem e da mulher de Deus para o cumprimento do chamado dele, mas principalmente para o cumprimento do plano divino de Deus para a humanidade, que é levar todo homem à estatura, um mesmo nível de fé e à estatura de varão perfeito. O aperfeiçoamento dos santos, né? O aperfeiçoamento dos santos não acontece apenas com um dom, como eu estava falando para vocês. Ele não vai acontecer só com a operação do pastor, ele não vai acontecer só com a operação do profeta. Né? É necessário que exista um equilíbrio dos dons. É necessário que existam todos os dons funcionando para que haja um equilíbrio na igreja. Porque senão nós vamos ocorrer nesse problema. Tem só uma palavra de exaltação. Geralmente, nós vamos falar sobre o profeta daqui a pouco. O profeta tem essa veia. Né? Dificilmente, irmão, você vai ver um profeta que é chamado dom de profeta pregando. Você vai vencer, né? Não sei o que lá. O profeta fala assim, não vou sua vida, não sei se vai vencer. O profeta é essa veia. Bem, então, né? É conserto, se vira, meu filho. Então, se a gente não tem todos os dons funcionando, vai gerar um problema de saúde dentro da igreja. Imagina comigo se você está numa dieta, já falei isso aqui, você come só arroz, vai dar ruim. Vamos melhorar, se você come só alface e tomate, nossa, é maravilhoso, vai dar ruim, irmão. O que é importante para uma dieta? A palavra já diz, dieta equilibrada. É necessário ter um pouquinho de cada, amém? Dentro da igreja também é necessário isso, em nome de Jesus. A continuidade da obra de Jesus na Terra não foi um mero acaso. Deus em Cristo Jesus havia arquitetado esse plano da redenção, concedeu dons aos homens. Como eu disse para você aqui, o concedeu dons aos homens é um atestado de Deus. É Deus falando assim, olha, agora eu estou dando todo o artifício que você precisa para completar a obra do meu filho aqui na Terra. Amém? Amém. Aleluia. Como eu acabei de dizer, nenhuma dieta equilibrada usa apenas um ingrediente. Um ingrediente saudável é saudável apenas com um dom de pastor em operação, por exemplo. O aperfeiçoamento dos santos não acontecerá apenas com um dom em operação, mas com o equilíbrio de todos eles funcionando. Vamos lá. O que esse texto aqui diz? Deixa eu ler de novo para você. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. O que é vocação? Vocação é ministério, né? Vocação é igual a ministério. Você não vai colocar lá na hora da prova que vocação é igual, né, a sei lá o que, não. Vocação, eu sou um professor muito bonzinho, fala a verdade. Vocação é igual a ministério. Ministério, por sua vez, é igual a serviço. Não adianta você vir falar para mim que você tem ministério se você não serve. Amém? Amém. Eu vou falar isso aqui também. Você nunca vai encontrar um homem chamando
Um homem e uma mulher chamadas por Deus, dormindo, parado, quieto, sem fazer nada. O chamado sempre encontra alguém que está fazendo alguma coisa. O chamado, a unção, a vocação, sempre vai encontrar alguém que está fazendo alguma coisa. O ministério é igual a serviço, mas serviço no lugar certo também. Por que serviço no lugar certo? Porque às vezes só está fazendo, mas está fazendo no lugar errado. Está fazendo no lugar que Deus não te chamou para fazer. E sabe o que isso vai acontecer? Vai gerar um desgaste tremendo na sua vida. Vai gerar um desgaste. Se você vê, é óbvio, tem toda uma questão, às vezes, de carga de ministério que te deixa fatigado, às vezes. Sabia que pastor precisa descansar? Sabia disso? Inclusive, pai, eu estou pronto para ele. Sabia que pastor precisa descansar. E eu vou dizer uma coisa para você, mano. Não é só pastor que cuida de ovelha, não. Você tem que cuidar do pastor também. Principalmente a gente que está sendo treinado ministerialmente. A gente precisa ter esse olhar do nosso pastor. Né? E não estou falando só de descanso, falando de cuidado. Né? Uma vez, um irmão chegou em mim e falou assim, pastor, né? Deixa eu ajudar o senhor com a academia? Eu falei, deixa. Na hora, eu falei, esse cara tá me chamando de burro. Eu falei, você é burro, filho. Aí depois o senhor ministrou meu coração, sabe o que é cuidado? Isso é cuidado. Isso é cuidado. Então, assim, tirando, obviamente, aqueles que chamam a gente de pastor gordinho. Eu não vou apontar o dedo aqui, não vou expor, não sei, né? Que já fizeram isso comigo, aleluia. Foi bom essa. Então, tenham esse tempo também de cuidar do papo. Servir no lugar certo. Isso é importante, como eu disse, para você não se sentir fatigado. Irmãos, existe graça, habilidade, favor de Deus para você fazer aquilo que Ele chamou para a tua vida, em nome de Jesus. E servir no lugar certo é igual a adoração. Quando você serve, você está adorando. Então, o ministério é um lugar de adoração. Eu aprendi algo sobre adoração que diz que adoração é tudo aquilo onde Deus é centralizado. Amém? Amém. Adoração é tudo aquilo onde Deus é centralizado. Se no ministério... Você sabia que você pode estar no ministério não centralizando Deus? Você sabia que você pode estar no ministério centralizando o seu ego? Sabia que você pode estar no ministério centralizando a sua vontade de aparecer? De receber um elogio? Vou falar uma coisa para você. A maioria esmagadora das vezes, você não vai ser elogiado, cara. Você não vai ser, nossa, que maravilha, você guardou as coisas, tudo, coisa linda. Vai não, irmão. Por isso que seu coração tem que estar alinhado. Você não faz pelo elogio. Você não faz para as pessoas verem. Amém? Amém. E eu vou dizer algo para você, a maioria dos ministérios, eles funcionam nos bastidores. É onde ninguém está vendo. Aquilo que está vendo só pelas crianças, irmão. Está sendo visto só pelas crianças. O caboclo do estacionamento, te falo para você, se eu pegar algum dia um aluno do caso passando por aquele rapazinho que fica na porta e não cumprimentando ele, você vai levar uma conta na hora. Meu. Vocês até me deram uma ideia, que maravilha. Vamos servir lá. Vamos servir no estacionamento. Nossa, tá precisando. Glória a Deus. E eu quero comprar uma coleção. E eu quero escolher um dia que esteja bem frio. Aleluia. Chovendo. Tem que ser agora, então. Amém. Fica chovendo também. Amém, irmãos? Amém. É sério isso que eu estou dizendo. Sério. Eu nem sei o que eu disse, mas eu fui guiado. O serviço ministerial é uma resposta prática da adoração. Vai além da música, vai além das letras. É prático e sacrificial. Ministério. Ministério significa do grego. Presta atenção aqui. Ministério do grego significa diaconia. Olha que interessante, né? Ministério do grego significa diaconia. Diaconia, mano, é um povo que mais rala dentro da igreja. Não sei se você é da época que só o diácono servia ceia. Você é dessa época? O diácono, nem sei se a aliança é assim também. Já foi. Amém, Jesus. Glória. Só o diácono servia ceia. Eu fui diácono com 16 anos de idade. Ganhei o prêmio do diácono mais novo da igreja. Uau. Amém. Glória a Deus. O que eu falei isso? Significa diaconia, significa serviço.
especialmente daqueles que executam os pedidos de outros filhos. Serviço, especialmente daqueles que executam os serviços de outros, daqueles que, pelo chamado de Deus, proclamam e promovem a religião, né? O religarem entre os homens, no sentido de restabelecimento do relacionamento entre o homem e Deus. Portanto, ministério é igual a trabalho ou serviço. Não está aqui no slide, mas eu quero ler isso aqui para você, quero falar isso com você. Continuando nesse contexto, ministro, né? A palavra ministro é aquele que foi separado para ministrar coisas santas e sagradas. Ministro é aquele que foi separado para ministrar coisas santas e sagradas. Eu já falei para vocês aqui na última aula que uma das traduções da palavra ministro é rupereta, que tem como sua tradução escravo. Amém? O trem só vai apertando quando você vai descobrindo o que é ministério, irmão. Não tem nada tipo, ministério, velho. Irmão, ministério é só treta, filho. É só treta. Amém. Glória a Deus. E que treta boa, amém? Amém. É igual o Senhor vira para Paulo. Ei, Paulo, que maravilha que você chegou, cara. Vou te ensinar como é que é bom sofrer pelo meu mundo. Amém? A palavra servo, que é similar também à tradução, ela significa doulos no original, no grego. A palavra servo significa doulos, e na tradução é escravo, homem de condição servil, muito parecido com o perê. Então, pensando nesses nomes, a gente pode dizer com muita segurança que ministério é serviço. Amém? Ministério é serviço. Pastor, Oi. posso tirar uma dúvida? Tá. Eu fiquei um pouco confusa sobre vocação. Vocação e dom do Espírito é a mesma coisa ou não? Não, aí eu vou entrar mais na frente. Ah, tá, obrigada. Eu quis dar um punch para vocês o que é ministério, mano. Ah, tá. Tá? Dentro do Eu ministério existem os dons ministeriais. Tá. Eu Amém? espero. Eu, no final, inclusive, vou mostrar para vocês que existe ministério, inclusive fora dos 5 dons. Amém? E, na verdade, talvez seja a maior parte da igreja, certo? E nesse ministério está fora dos 5 dons. Amém? Uhum. Se lá você ainda ficar em dúvida, a gente conversa. Tá. Mateus 20, 25. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por mim. A grandeza do Senhor não está no título ou posição que você ocupa, mas no quanto você serve. Amém? Amém. 25, parece que foi isso. Maravilha. Quem é o doador dos dons? Nós já falamos sobre isso. Quem é o doador dos dons? Efésios 4 diz, por isso diz, subindo ao alto, levou no cativeiro e deu os dons aos homens. Amém? Deixa eu fazer um adendo aqui. Vocês estão percebendo que eu estou indo mais rápido? Porque eu não quero deixar de dar o conteúdo para vocês, amém? Então, a gente vai um pouquinho mais rápido mesmo, vou tentando não parar tanto. Por isso diz, subindo ao alto, levou no cativeiro e deu os dons aos homens. Nem o pastor ou líder tem o poder de conceder dons. Isso aqui já foi um problema muito grande dentro da igreja. Não sei se é crente há pouco tempo ou há muito tempo, mas quem é crente lá de trás sabe que às vezes você tinha que, meu amigo, você tinha que virar quase um serviçal do pastor, para que o pastor pudesse te levantar em algum momento, para você ser um obreiro, e o obreiro tinha que ficar mais X anos dentro da igreja. É quase como uma hierarquia militar, né? De ano em ano você vai. Mas, meu amigo, entenda uma coisa, nós vamos aprender isso. Quem dá dom não é pastor, quem dá dom é Deus. Amém. Nenhum homem tem a capacidade de chegar e virar para você e falar assim, olha, eu te abençoo agora, como um pastor receba. Não, não é assim. O que o pastor faz é validar isso que já está dentro de você, publicamente. O que é a ordenação pastoral? A ordenação pastoral é o pastor falando assim, e aí, Dani, reconheço em você um dom pastoral, levanta que quero expor isso para a igreja. Eita glória! Isso é a ordenação pastoral. É uma chancela do anjo da igreja sobre um dom que ele reconhece na sua vida. Eu já dei uma dica para vocês. Tem coisas que eu estou dizendo aqui que não está na mochila, que não está aqui. Anota o nome disso, que até eu vou querer ler depois do que eu falei. Amém, Jesus.
Nenhum pastor ele tem o poder de reconhecer, de conceder dons a alguém, ou até mesmo retirar. Outro problema. Tem pastor que é assim, já vi muita gente assim. Né? Não gostei do você, não gostei do que você fez. Está retirado, em nome de Jesus, não é pastor mais não. Ai, não. Não existe isso, amém? Entenda, irmãos? Por que a igreja perece? Por falta de conhecimento. Tem muita gente que perece ministerialmente porque não lê Bíblia. Só precisamos ler. Inclusive, quem me esquece disso, nós temos uma leitura para esse mês, que é a carta de Paulo aos Efésios, amém? Amém. 6 capítulos, irmãos. Rapidinho que você lê. 6 capítulos. Só que eu vou fazer um pedido. Terminou de ler, lê de novo. Amém? Vai ruminar essa palavra. Você pode ter certeza que vai saltar no seu espírito palavras, pepitas, como um professor meu dizia. Pepitas de ouro vai começar a saltar da Bíblia quando você começar a ruminar aquilo que está ali. Amém? Amém. A palavra diz que Jesus é o doador desse dom. E quem concede é o Senhor. Então, se na prova perguntar quem é o doador dos dons, você já sabe, né? Aleluia. Qual é a finalidade dos dons? Efésios 4:12. Diferença, o aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério, para a edificação do povo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, do homem perfeito, ao homem perfeito, à medida da estação completa de Cristo, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor do todo dentro de doutrina creche, artimanha dos homens. Nós vamos ler esse texto aqui várias vezes. Cara, esse texto é tão rico, dá para a gente ficar falando desse trecho do capítulo por horas e horas aqui. Que uma das coisas que me chama mais atenção, que a gente vê muito aqui, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, por causa de doutrinas que a gente costuma ouvir, começa a agradar nosso coração, porque a gente costuma ouvir aquilo que a gente quer ouvir. Mas não quer ouvir o que vai confrontar, a gente não quer ouvir aquilo que vai de encontro para a nossa alma, vai de encontro para a nossa carne. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei se Deus vai me dar essa graça, não, mas se Ele quisesse, amém, Jesus. Eu tenho vontade de voltar lá na minha época de seminário. Agora eu estou ficando velho, tem 20 anos já, quase. E ter alojamentos para receber os alunos. Botar 30 machos dentro de uma casa só. 30 mulheres dentro de uma casa só. E por incrível que pareça, irmão, as tretas vinham da casa das mulheres. Não era dos homens. Era da casa das mulheres. Só dava pedra na casa das mulheres. Para quê? Para forjar caráter. Para forjar caráter. Sabe o que é forjar caráter? Você lavar o seu prato, você comer. Mas aqui logo nós já forjado. Tem muita gente que se tivesse passado por um seminário desse, já estava preparado para lá. É algo. Né? Verdade, você falou tudo. Meninos, a gente está de um lado para o outro. Levados ao redor de todo o vento de doutrina. Deixa eu falar uma coisa para você. Tenha firmeza naquilo que você crê. O problema de muita gente, inclusive aqui da nossa turma, talvez, é que não sabe o que crê. Qualquer coisinha, opa, gostei disso aqui. Estou crendo nisso aqui agora. Nós vamos ter uma matéria, eu não ia ter essa matéria, mas eu já falei isso tantas vezes já, né? Nesse frase de caso. É porque é tanta coisa que eu gostaria de ensinar. Mas tem uma matéria que eu tenho desejo, eu acho que o senhor vai me permitir dar essa aula aqui, que chama Autoridade do Crente. Para a gente parar de ser crente medroso. Para a gente parar de tratar Satanás como uma pessoa que está acima da gente. Não fala isso não, pastor, que vai ter retaliação. Ai, meu Deus. Quem vai retalhar Satanás é o Espírito, é a palavra. Estou em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Isso é importante para a gente não ficar como esse menino que corre, né, que ouve qualquer coisa e é levado sobre qualquer assunto. Qual é a finalidade dos dons ministeriais? Primeiro, o aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do seu serviço. O aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do seu serviço é a capacitação
individual que vem através do serviço na igreja local. Essa capacitação aqui, esse aperfeiçoamento do santo, ele só vem, irmão, com serviço. Não espera que o Espírito Santo vai te aperfeiçoar você deitado na sua cama, você sentado na sua mesa, olhando o Instagram dos outros. Não vai. Não vai, irmão. Então, a primeira finalidade do ministério é aperfeiçoar o santo. Eu estava ouvindo, nos meus estudos, eu estava ouvindo o pastor falando, o pastor Paulo falando sobre isso, e é muito interessante, porque a gente aprende com isso aqui o seguinte, olha que interessante, eu nunca tinha pensado por essa ótica. O dom ministerial, o pastor, o profeta, o mestre, o apóstolo, o evangelista, ele é o caboclo que foi chamado para aperfeiçoar a igreja, o santo. Parece retórico isso que eu estou dizendo, mas para mim estava assim, não, Deus levantou profetas e mestres, pastores, para que eles fossem aperfeiçoados e assim a igreja crescesse desses dons aperfeiçoados. Não, há um papel nos 5 dons ministeriais em conjunto, que é de levar toda a congregação ao aperfeiçoamento. Não é só do pastor, não é só do mestre, é do profeta, é do evangelista. Você está entendendo isso aqui? Uhum. Eu não sei se ganha dimensão no seu coração, igual ganhou na minha. Há um papel para você estar sendo levantado, como a maioria aqui que levantou a mão, falando que tem um nome ministerial. O seu papel é aperfeiçoar o santo. Agora eu te pergunto, você já foi aperfeiçoado? Uau! Tinha um pastor, foi meu professor de homilética, profeta dando aula de homilética. Era a aula que tinha chu dentro da homilética. Chu. Isso é do civil, tá? Quem é da antiga aí vai lembrar. E eu lembro o Arthur Neto falando isso. Assim, irmão, como que você quer ajudar um irmão se você não sabe organizar seu guarda-roupa? Meu Deus! Quer ajudar a organizar a vida dos outros, irmão, mas não consegue organizar a pia da cozinha. Meu Jesus. Amém, igreja? Amém. Para o aperfeiçoamento do santo, só para você gerar esse aperfeiçoamento do santo, você tem que estar disponível para ser aperfeiçoado. Esse é o processo do casulo, no nome de Jesus. Amém. Segundo, a educação do corpo de Cristo. Não apenas uma classe de pessoas, mas para todos que nascem de novo. A palavra, existe um termo nesse texto que nós acabamos de ler, que é que todos crescemos em estatura, amém? Quando eu falo todos crescemos em estatura, o sentido central desse tema é para que todos crescemos em conhecimento. Para que todos crescemos em conhecimento. Eu, durante muito tempo, bastante tempo, eu tive que lutar bastante sobre leitura de livros. Nunca gostei. Mas eu entendi num dado momento, irmãos, que nada sobre gostar, sobre ter que fazer. A vida adulta é assim, você não fala o que você quer, faz o que você precisa fazer. Né? Aí você não quer ler, mas você precisa ler. Quer ser um pastor, precisa ler. E mais uma vez eu vou falar, agora preste atenção. Você pode ler de tudo, irmão, mas você tem consciência do que você crê. Porque a pessoa que não tem consciência do que crê, ela vai ler, hoje ela lê sobre a autoridade do crente. Amanhã ela está lendo que a igreja precisa guerrear contra Satanás. Uma hora você crê que você é uma igreja triunfante. Nós vamos falar sobre a autoridade do crente nisso. Outra hora você crê que nós somos uma igreja militante. Uma hora você crê que Jesus já pagou o preço na cruz e que você hoje pode ter uma vida digna, uma vida de santidade, uma vida de que hoje você não é mais pecador. Aí, na outra hora você lê um livro, não. Você é a raspa do olho da barata banguela, você é um filhinho do capeta. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu tô. Todo nível de estatura perfeita é um nível de crescimento. A igreja não chegou nesse nível de estatura perfeita, senão a gente já tinha sido arrebatado. Mas é importante nós entendermos que nós estamos nesse processo, que esse processo não pode parar. Eu quero começar, tem um projeto, eu quero começar o Café com Líderes, que é um projeto de leitura mensal de líderes focados em liderança. É uma coisa que eu tenho percebido, inclusive a nossa próxima matéria é sobre liderança, amém? As pessoas desejam liderar, mas não sabem liderar nem a própria vida. Isso. Fica em dúvida se vai comer um sanduíche ou vai comer uma pizza. Amém?
Vamos continuar. Unidade da fé, levar o crente e a sua comunidade de fé em Cristo Jesus. Levar o crente e a sua comunidade de fé a uma unidade da fé em Cristo Jesus. Terceiro, conhecimento do Filho de Deus. Fazer a igreja conhecer a obra do Cristo. Perfeita varonilidade, é crescimento e amadurecimento da igreja. Então, tudo isso que eu estou falando aqui é a respeito dos dons, né? A importância dos dons. E por último, a firmeza da fé, que é o abandono de qualquer crença que não seja a fé no Cristo. Amém? Jesus, a regra do ministério. Em Jesus conseguimos reconhecer os 5 ministérios, apenas nele podemos reconhecer plenamente. Fala nisso aqui. Só em Jesus, por mais que o apóstolo, no dia de hoje, nós vamos ver isso aqui, ele consiga tocar nos dons, apenas Jesus conseguiu fluir plenamente nos 5 dons. Amém? Apenas Jesus, apenas o Cristo conseguiu fluir de forma plena nesses dons. Vamos ver Jesus nos 5 dons aqui. Apóstolo, 5 sacerdotes. Por isso, irmão tanto, participando da vocação celestial, considerar a Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Jesus, profeta, não nos deixarei órfãos, voltarei para vós. Por que esse texto? O que vocês têm a ver? Jesus estava prevendo, amém? Era uma palavra de conhecimento, amém? Vamos lá. Evangelista, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me enviou para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Outras partes. Pastor, eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. Mestre, este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, significa mestre. Bem sabemos que és mestre, vem de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Amém? Amém. 3, 2, 1. Finito. Notou? Amém, Jesus. Quando alguém é chamado? Isso aqui é uma pergunta que todo mundo faz, né? Nós já falamos um pouco disso também na primeira matéria. E aqui é uma pincelada, inclusive. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da Mário, te consagrei e te construí profeta às nações de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Olha que interessante, eu preciso que você preste atenção nisso aqui, porque isso aqui vai ser revelação para você. Você nasce com o seu chamado. Você nasce com o seu chamado, mas não entra nele imediatamente. Né? Vamos ver Jesus aqui, tá? Veja Jesus. Ele nasceu com o santo ofício de salvar a humanidade através do Cristo pago na cruz. Porém, ele entrou no seu chamado apenas aos 30 anos de idade. Amém? Então, já existe um chamado dentro de você. Já existe um chamamento divino dentro de você. Já está latente. É por isso, irmãos, que quando a gente fala sobre chamado, a gente, principalmente o apóstolo, ele tem essa visão mais clarificada. O apóstolo, ele olha para as pessoas, ele consegue enxergar nas pessoas a veia de chamado dessa pessoa. Por quê? Por causa das características que cada chamado tem. Então, o apóstolo ele consegue identificar com clareza, muitas vezes, coisas que a pessoa nem percebe. Né? Coisas que a pessoa nem percebe, mas que, na verdade, já está fluindo de dentro dela. O chamado está lá. Né? O chamado está lá incubado nessa pessoa. Amém? Continuar. Tem um versículo aqui. Gálatas capítulo 1, versículo 15 diz: Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Gálatas 1, 15. Vou repetir. Da base do que a gente acabou de falar. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Lucas 4, versículo 18. Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor, nós lemos isso aqui, está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou a proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e prolongar a época da graça do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu ao assistente e assentou-se.
E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes: hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Uma coisa é clara, irmão, como eu acabei de dizer, vou falar isso bem calmo. As pessoas estão olhando para você. Se você tem um chamado ministerial, as pessoas estão te observando. Se você tem uma chamada ministerial, como alguns aqui, e eu acredito, óbvio que eu vou usar vocês como fé, como vocês dizem ter, as pessoas vão olhar para vocês. Só que as pessoas vão olhar para vocês, elas esperam que vocês correspondam àquilo que elas estão enxergando em vocês. É por isso que eu digo para vocês com muita paz no meu coração. E com muita verdade, eu digo para vocês com muita certeza. Quando uma pessoa chegar no você assim, ei, pastor Adriele, mano, não, pastora, não, obrigado. Amém. Glória a Deus. Se for da vontade de Deus, também quem importa. Aleluia. Amém, irmão? Sim. Tem muita pessoa retardando o chamamento ou se apontado ministerialmente, assim como Jesus fez aqui, né? A entrada no ministério, porque quando uma pessoa consegue enxergar nela o dom, né? Isso mesmo. Glória a Deus. Ah, não sou consagrado. Não está sobre consagração, é sobre ser. A consagração é resultado do ser. A ordenação é resultado do ser. O problema é que a gente querendo ser ordenado para depois ser. Seja antes de ser ordenado. Seja pastorando do título. Pastorei pessoas antes de ter o PR na frente. Não é o PR que vai te apontar ministerialmente, é o que você é por dentro que vai colocar o PR na frente do nome. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Como sei que eu sou chamado? Primeiro e mais importante, não coloquei isso. Não. Primeiro e mais importante é que quem é chamado, ou quem tem um chamado divino da parte de Deus, ele vai se sentir inquieto, ele vai sentir uma inquietação. E como nós dizemos na matéria, como ser guiado pelo Espírito de Deus. Ele vai entender como um testemunho interior, saltando do seu espírito, aquele chamamento. Exemplo. Se você é chamado para o dom de evangelista, irmão, vai fora da igreja, filho. Vai fora da igreja, filho. Entenda uma coisa. Eu vou entrar nisso aí, eu não quero, senão eu vou acabar falando do evangelista da hora. Mas se você, por exemplo, tem chamado para profeta, deixa eu falar para você, o profeta que é chamado do dom de profeta, ele não sai profetizando para todo mundo. Exatamente. Deixa eu quebrar um bezerro de ouro na sua vida aqui. Profeta não é que é assim, não. Muito pelo contrário, o profeta, ele tem uma convicção interna tão grande que ele sabe que quando presta atenção. Em alguns momentos o profeta vai liberar a palavra para a comunidade. É diferente. E aí na hora da pregação ele fala assim, olha, Deus está me falando, pai. Mas geralmente o profeta, que é chamado de fato no nome de profeta, ele tem uma segurança quando é para ele falar e quando é para ele não falar. Existem profetas, ou que são até chamados de nome de profetas, mas estão usurpando o dom para conseguir status. Não tem muito tempo de ministério pela frente. Amém? Então, você vai fluir no seu chamamento naturalmente, porque vai gerar uma inquietação no seu coração. Não posso, evangelista, não aguento ficar parado dentro da igreja. Dificilmente você vai ver um evangelista e falar assim, nossa, vamos para o culto, aleluia. O evangelho assim, vamos para a rua, aleluia. Queima isso no coração do evangelista. O evangelista, irmão, ele não consegue estar parado num lugar onde as pessoas estão começando a gerar um relacionamento com ele, sem ele entrar no assunto de Jesus. Pode estar falando de carro. Não, mas que é carro, aquele carrão. Nossa, aquele carro. Nossa, aquele carro, mano, ficaria bonito um adesivo de Jesus naquele carro. Né? Ele vai arranjar uma deixa para falar de Jesus.
O profeta, irmão, você encontra o profeta em qualquer rodinha de crente que tá, o profeta vai trazer uma palavra de conserto. Né? Tá lá os irmãos, vai pular, vamos nessa. Vamos lá. Ajoelhei, aleluia. O pastor já não, o pastor vamos abraçar. Chega, vamos ficar juntos, vamos ter comunhão. São características, e é latente, né? Você pode perceber, quem é chamado para pastor, a casa dele está cheia toda hora. Não, eu digo mais, a casa do pastor geralmente tem feijão bom. O mestre sentou na hora, ele vai que não. Você sabia o que essa palavra está dizendo isso? É porque no grego, no original, isso os caras pode falar. Tá tipo esse ministério é diferente. Aleluia, Jesus. Entenda uma coisa, irmãos, com o chamado vem a unção. Amém? É com o chamado que vem a unção. Se não tem unção, não tem chamado. Tem só título. E o que é a unção? Capacitação sobrenatural da parte de Deus para você fazer o que você foi chamado. Uma pessoa pode aspirar. Acho que eu coloquei isso aqui. Aliás, vamos ler isso aqui. Como sei que eu fui chamado? É isso mesmo. Como sei que eu fui chamado? Primeiro, satisfação. Se realmente foi chamado por Deus, não poderá se satisfazer. Uma pessoa que é realmente chamada por Deus não pode se satisfazer até começar a cumprir o chamado dela. Se uma pessoa que é chamada por Deus, irmãos, ela vai viver uma vida e sempre vai estar faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa para você completar. Está faltando, mas eu já tenho Jesus. Agora você quer ela se sentir assim, plena. Coloca ela para servir onde ela foi chamada para servir. Meu amigo. Se ela é pastor, coloque ela numa célula. Não, a célula é sua. Meu amigo, aí é churrasco toda semana. Estou brincando, não é só. Mas ela vai amar ter perto dela as pessoas. Vamos continuar. Existe uma necessidade latente no seu coração de fazer alguma coisa em relação a mim. Isso nada tem a ver com ser apontado por um homem ou com ter pessoas. Isso nada tem a ver contigo. O que eu estou querendo dizer aqui? Você, a pessoa que é chamada, como você que é chamado? Você saber que é chamado não tem a ver com o título que a pessoa vai receber. O título que a pessoa vai receber vai ser resultado dela entender que é chamado. Vocês conseguiram entender aqui? Sim. Então, assim, tem pessoas que esperam receber algum nível de título para começar a fluir. Quando, na verdade, tem que fluir para receber algum título. E, na verdade, não precisa nem de título. Yes. Não precisa de título. Amém? Amém. Tem uma marca que vocês vão perceber também, isso é comum na vida de ministros que são chamados. Escorro. Não sei se acontece, não sei se acontece aqui em Londres. Eu lembro quando eu saí do meu primeiro seminário, eu estava começando a pregar, e seminarista, quando volta, né, que é caixa, e prega, podia colocar lá nos cafundó, lá nos pães, quem é de Goiás, que eu ia. Né? E o povo já falou, você é pastor? Eu falei, sou amarrado, em nome de Jesus. Esse pastor nunca me viu. Eu lembro quando, já no ministério, já fluindo, já dando aula em seminário. Quando eu fui convidado para me mudar para Curitiba, o meu pastor, na época, ele falava nesse tom, ô, Diego, você é pastor. Você é pastor. Pastor Marcés Guerra, de Curitiba. Você é pastor. Pelo amor de Deus, Diego. Cumprimenta as pessoas, Diego. Fica até o final, Diego. Pelo amor de Deus. Eu acabava o culto, ó, vazava. Mas sabe por que eu lembro disso hoje? Graças a Deus que o Manassés me falou. Eu comecei a me atentar que se havia um chamado, eu precisava corresponder a esse chamado. Porque às vezes há um chamado e você não quer corresponder a ele. Às vezes há um chamado aí, mas você quer fugir. Meu amigo, quanto mais você fugir do chamado, mais o chamado vai correr para você. Não adianta. Não adianta. Amém? Amém. A única maneira de uma pessoa ser plenamente feliz é cumprindo aquilo que foi
chamada para fazer. Segunda condição, testemunho. É uma confirmação local. A pessoa chamada no dom ministerial, ou chamado, porque esse dom, mas é chamado. Não precisará fazer força naturalmente, as pessoas vão reconhecer ela. Se tiver para obedecer nas direções em seu espírito. Nem sempre o homem e a mulher chamado por Deus se verão fazendo o que o Espírito acaba de falar isso. De Deus se verão fazendo o que no Espírito entendem serem chamados para fazer. A revelação plena vem com o processo. Com o chamado e a unção, qual a maneira de se encher a unção é estando no chamado. Terceiro, para a gente correr aqui já para entrar nos dons. Serviço. Dificilmente você verá uma pessoa parada sem chamado. O chamado não encontra pessoas ociosas. É por isso que quanto mais eu me permito produzir do Senhor, mais o Senhor é produzido em mim. Uau. Segundo Timóteo 2, versículo 15, eu vou ler aqui, eu vou pular um ponto aqui, que é o Ministério do Trabalho, que nós já falamos sobre isso. Na versão amplificada diz o seguinte, 2 Timóteo 2,15. Estude, desejoso de fazer o seu chamado para apresentar-te a Deus aprovado, testado, né? Entre parênteses, testado em uma boa prova, aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, analisando corretamente e dividindo com precisão, manuseando corretamente e ensinando com habilidade a palavra da verdade. Vou ler de novo. Estude desejoso de fazer o seu melhor para apresentar diante de Deus aprovado, testado em uma prova, como obreiro que não tem de que se envergonhar, analisando corretamente e dividindo com precisão, ou manuseando corretamente e ensinando com habilidade a palavra da verdade. Eu me lembro quando eu estava pensando sobre essa parte de serviço ministerial, irmãos, quem é chamado? Obviamente que existem pessoas aqui, talvez a maioria, talvez aqui não seja um pouquinho mais difícil isso acontecer, para tempo integral, mas para quem é chamado em tempo integral, nós temos que ter horário para acordar. Pastor tem que ter horário para acordar. Pastor tem que ter horário para levantar, ter seu devocional e cuidar de ovelha. O chamado do pastor é cuidar de gente, irmão. Não é, eu fiz meu café, vou assistir Ana Maria Braga a conversa. Amém? Amém. Então, se você é pastor, se você é chamado do ministério pastoral, entenda que em algum momento, se você for levantado para tempo integral, você precisa ter uma agenda diária de serviço à igreja. Amém? Amém. Eu vou dizer uma coisa para você, uma coisa que eu mais sinto falta. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Ainda bem que eu estou dando essa aula, que vocês vão entender. Com o tempo, né, quando eu falei de Paulo serviu como profeta e mestre, foi levantado como apóstolo. Hoje, eu me enxergo mais como apóstolo do que como pastor. Hoje, eu me enxergo mais no chamado do apostolado do que de pastor. Por que eu falei que nós estamos dando essa aula? Vai ser importante. Você entender que apóstolo não é maior que ninguém. Amém? Amém. É só uma esfera do dom diferente das demais, mas ele está equivalente a todos os outros, amém? Amém. Mas o apóstolo tem essa habilidade, essa função de treinar pessoas, de levantar lugares, de ir cooperar até que pessoas sejam levantadas. É uma pena que quero para ajudar outras pessoas. Eu tenho uma paixão por igreja iniciante que você não tem noção. Amém? Amém. Então, isso também foi sendo construído com o passar do tempo. Eu vou dizer uma coisa para você. Se é amado que você não está vendo, é difícil demais. E o apóstolo tem essa habilidade. Ele olha para uma. Eu lembro lá em Goiânia. Lembra aquela música assim? Não tinha teto, não tinha nada, porque na casa. Era os lugares que a gente pegava para construir. A gente chegava na porta da casa, não tinha teto. Mas o que era incrível? Se eu olhar no lugar, você já viu. Nossa, vai dar para fazer uma zero. Dá para colocar um tapete aqui, as cadeiras ficam ali, a iluminação aqui. Estou vendo 200 pessoas. E papai começa a falar, verbalizar. Estou vendo. Sabe o que acontece? Chega. Amém. Chega. Amém. Amém? Amém. Eu sei no meu coração que o Senhor vai me levantar e me dar um momento para servir a igreja local. Como é que eu vou falar isso? Para abrir uma igreja. Amém? Amém. Não sei se vai ser, é muito provável que não seja em nome.
Amém, Jesus. Mas isso é bom para vocês que vocês vão me visitar. E vão financiar também. Né? Amém. Amém. Eu gostei da lei. Aleluia. Vamos começar aqui de fato. Quanto tempo eu tenho, Jesus? Quantas horas aí? O apóstolo. E ele mesmo concedeu para uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Apóstolo, o original é apóstolo ou apóstolos. Então, essa junção dessas duas palavras, que é apo, significa partir para fora, e esteu significa apartar ou enviar, significa apóstolo. Apóstolo no grego, então, significa mensageiro, alguém que é enviado com ordens ou alguém comissionado. Então, apóstolo é a junção de apo com telo, estelo, partir para fora, apartar ou enviar. Notaram? Isso aqui é muito importante, é um dado que você precisa anotar isso aí. Isso é um dado importante para você como ministro, também. Te perguntarem isso, você vai saber. Existem 4 categorias de apóstolos. Você sabia disso? Então anota isso. Existem 4 categorias de apóstolos. A primeira classe, ou primeira categoria de apóstolo é Jesus Cristo. Não vou nem colocar classe de Jesus Cristo. A primeira classe de apóstolo é Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo? Porque Jesus ele foi um apóstolo com os 5 dons fluindo em inteireza, em completude. Amém? Ele foi o único. Né? O único. Jesus, então, irmãos, ele é o cabeça do dom ministerial. Ele, a partir dele. E por que a primeira classe é Jesus Cristo? Vamos fazer uma coisa? 30 segundos. Eu quero que todo mundo fique de pé. 30 segundos. 30 segundos. Eu quero que você preste atenção no que eu vou fazer agora. Você ri mesmo. Quero que você dê 3 pontos. 3 pontos. 1, 2, 3. Pode sentar. É te acordar mesmo. 3 de vocês de uma vez. Isso foi um aluno meu de seminário que falou. Ele era neurologista. Você passou toda vez que alguém bocejando. Pede esse para ficar de pé, dá 3 pulinhos, vai circular o sangue na cabeça e já vai dar uma melhorada. Primeira classe de apóstolo de Jesus Cristo. Por isso, irmão santo, para toda a vocação que deixar considerar é Jesus Cristo como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus, como eu já disse para vocês, todos os dons ministeriais partiram de onde? Jesus. Ele repartiu os dons. Então, por isso que ele é o apóstolo, o sumo sacerdote, porque todos os dons partiram de Cristo. Primeira classe de apóstolo é Jesus. Não haverá outro como Jesus. Não haverá outro que alcance os dons como Jesus. Amém? Amém. A segunda classe são os apóstolos do Cordeiro. Segunda classe de apóstolos. Os apóstolos do Cordeiro. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. E neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21, 14. Quem eram os 12 apóstolos do Cordeiro? Que assim como a primeira classe, agora também na segunda classe, não pode ser ocupado por mais ninguém. Ninguém consegue mais ser apóstolo do Cordeiro. Porque os apóstolos do Cordeiro são aqueles que caminharam com Jesus. Amém? Quem são os apóstolos do Cordeiro, se eu perguntar? São aqueles que caminharam com Jesus. Terceira classe de apóstolos. Apóstolos de fundação. 1 Coríntios 3, versículo 10 diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas ele é cada um como edifica sobre ele. Efésios 3, 4 e 5. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, qual no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens,
como agora tem sido revelado pelo Espírito, aos santos, apóstolos e profetas. E nós graças cuidado por dizer como sábio, arquiteto, o fundamento. O que isso quer dizer? Que são os apóstolos de fundação? Os apóstolos de fundação foram os escolhidos por Deus para lançar os fundamentos de Cristo sobre a igreja primitiva. Então, os apóstolos de fundação foram aqueles que fundamentaram a igreja, que trouxeram a base eclesiástica, a base doutrinária para a igreja. Quais apóstolos eu posso citar que faziam parte dos apóstolos de fundação? O apóstolo Paulo, Barnabé, o apóstolo Barnabé, apóstolo Pedro e entre alguns outros. Mas esses três você vê de uma maior facilidade. O apóstolo Barnabé, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Amém? Foram aqueles que lançaram o fundamento. Como sábio arquiteto, o fundamento, e outro bem edifica sobre ele. Então, os apóstolos de fundamentação que eles trazem a base para o outro construir depois sobre ela. Amém? Todo apóstolo, presta atenção nisso aqui, todo apóstolo do Cordeiro, segunda classe, é um apóstolo de fundação. Amém? Todo apóstolo do Cordeiro é um apóstolo de fundação. Mas nem todo apóstolo de fundação é um apóstolo do Cordeiro. Exemplo, apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo é um apóstolo de fundação, mas não é um apóstolo do Cordeiro, nunca viu Jesus. A terceira classe também não pode ser ocupada por mais ninguém. Amém? Ninguém mais ocupa, já foi posto o fundamento. O que nós estamos fazendo hoje é construindo sobre o fundamento. Então ninguém pode assumir esse ofício também. A quarta classe é a nossa classe, os apóstolos não fundacionais. Filipenses 2:25. Julguei todavia necessário mandar até vós o que eu dito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro. Mensageiro, que a tradução original é apóstolos, e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então, Epafrodito aqui ele já passa para a quarta esfera de apóstolo. Por quê? Porque já tinha tido o apóstolo Jesus Cristo, já tinha tido os apóstolos do Cordeiro, já vinha um apóstolo de fundação, e agora Epafrodito faz parte dessa quarta esfera, que são os apóstolos até hoje, nos dias atuais, amém? Os apóstolos não fundacionais, que é onde os apóstolos de hoje se enquadram. Um construtor, como a gente acabou de ver. O que é um construtor? O construtor ele lança o alicerce espiritual do edifício. Presta atenção nisso, se não tem lógica. O construtor ele lança o alicerce espiritual do edifício de Deus e pode ser comparado a um mestre de obras, como Paulo mesmo escreveu. Deixa eu tentar explicar para vocês antes de ter esse aqui. O que o mestre de obra faz? O mestre de obra ele não acompanha todo o processo. O mestre de obra, se precisar, ele não sabe ir lá e mexer em qualquer lugar que está precisando da obra. Ele não é treinar para isso. O apóstolo é exatamente isso. O apóstolo é como se ele fosse um mestre de obra. Ele vem lá, dá o fundamento, mas se precisar ele servir como pastor, ele está lá para ver o pastor servindo. Só que ele não foi chamado para isso. Mas há uma graça, há um favor, há uma habilidade para isso. Exemplo, irmão, quando a gente está abrindo algum trabalho, quando a gente está abrindo alguma obra, você vê isso acontecendo com muita frequência. Às vezes você está pregando uma igreja que você está iniciando uma igreja, e dentro dessa igreja que você está iniciando, há uma necessidade de ensino. Há uma necessidade que você precise trazer um fundamento mais só. Vai lá o apóstolo e entra numa veia de mestre. Ele consegue ensinar essa igreja. Às vezes há uma necessidade de as pregações serem mais evangelísticas, porque está chegando gente não crente. Então vai lá e assume uma veia de evangelista. Ele é evangelista? Não. Mas naquele momento ele precisa assumir essa veia de evangelista para alcançar as pessoas. Esse é o mestre de obras. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que lhe foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e o outro está construído sobre ele. É isso que o apóstolo faz. Ele vem, lança o alicerce, prepara toda a base para que o pastor venha e construa sobre esse alicerce. Amém? Assim como o mestre de obras consegue tocar em todas as áreas de construção, o apóstolo consegue tocar em todos os braços do ministério, mesmo que não limitadamente. Você compreendeu aqui, apesar de estar sendo rápido? Está dando para entender? Marcas de que devemos observar na vida de um apóstolo.
Como eu consigo identificar um apóstolo hoje? Primeiro, ele deve ser, acima de tudo, um pregador ou um mestre da palavra. Ou, na verdade, um pregador e um mestre da palavra. Amém? Por quê? Porque se o apóstolo, irmão, não sabe pregar e não sabe ensinar, vai dar ruim na hora que ele estiver abrindo a igreja. Amém? Então, se o cara tem que saber pregar e tem que saber ensinar a palavra, o cara tem que ser um estudioso também. Você não vai ver um apóstolo que não estuda. Ok? Segundo, os dons espirituais devem ser observados e proeminentes no seu ministério. 2 Coríntios 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Irmãos, o apóstolo, presta atenção nisso aqui. O apóstolo em si não é aquele cara que vai fazer milagres toda hora acontecer, e tem dons de maravilha. Só que por causa da veia apostólica, às vezes é necessário que esses dons fluam. Você vai perceber, nós vamos falar sobre evangelista, e isso é comumente visto no dom de evangelista. Por quê? Porque o dom de evangelista precisa chamar a atenção do povo. Deus precisa ser manifestado na vida do povo através de alguma maneira. Deus vai lá e dom de milagres, dom de cura, amém? Ou milagres, significa uma coisa, dom de maravilhas e etc. Ok? Terceiro, normalmente terá uma profunda experiência pessoal com Deus. Pode perceber, apóstolo Valdir, quem já pegou o apóstolo Valdir pregando? Amigo, eu amo ver o apóstolo Valdir pregando, porque toda vez que ele prega, amigo, uma experiência diferente me conta. É ou não é verdade? Ele traz cada coisa, e eu vou dizer uma coisa para você, além de estar um dos homens mais incríveis que eu já conheci. Eu já fiquei na casa do apóstolo Valdir uma semana, de eu ver ele só no dia que eu cheguei, e eu ir embora e não ver ele, porque ele estava enfurnado dentro do quarto orando. Uma semana, sem sair dentro do quarto. Dificilmente você vai ver isso hoje. Amém? Dificilmente. Vocês estão aí, gente? Amém. Tá fluindo? Tá tudo bem? Dá mais 3 por dia. 4. Tem poder e capacidade natural e espiritual para estabelecer igreja. 5. É capaz de prover a liderança espiritual adequada para suas ovelhas. Todo apóstolo é um líder. Amém? Todo apóstolo, presta atenção em algo. Todo apóstolo tem a capacidade de levantar pessoas. Se você vê algum apóstolo que não está levantando gente, ele não é apóstolo. Pode ser qualquer outra coisa. Ele não é apóstolo. Porque apóstolo levanta pessoas. É um capacitador, como eu acabei de falar. O apóstolo ama levantar pessoas. Versículo 7. Paulo para toda obra. O apóstolo, assim como o pastor, não participa apenas da construção espiritual, mas de todo o processo dela também. É que eu acabei de dizer para você. Apóstolo, mano, que vai chegar na frente da igrejinha, lá, na casinha que não tinha teto, não tinha nada, vai começar a enxergar. Apóstolo, para mim, ele é um arquiteto, ele sabe. Ele é um engenheiro, ele não sabe. Porque ele chega num lugar e fala assim, rapaz, você começa a visualizar a parada acontecendo. E o povo olha e diz, você é louco. Não tem nada aí, amigo. Eu lembro que nós estávamos abrindo em Águas Lindas, a igreja que nós estávamos abrindo em Águas Lindas, interiorzão de Goiás, cidade assim, com um índice de criminalidade bizarro. E eu olhava para o lugar e estava, gente, mas vai ficar lindo isso aqui, os meninos começavam a rir de mim. E era uma boate, sabe aquelas boates assim de baixa categoria, assim, -5? Era o lugar. Quando as pessoas, depois de 3 meses, olhavam uma foto, a igreja lotada, né, com uma palmeira gigante na porta, um jardim na frente, assim, rapaz, o que aconteceu? Velho? Sabe o que é isso? Pavor. Habilidade. Vou dizer uma coisa para você. Se você é evangelista, se prepara que milagres vão acontecer através de você. Amém. Eu sonho. Se é evangelista, você precisa ler Theodor Osborne, você precisa ler Reinhard Bonk. Você precisa ler esses evangelistas que fizeram história, levantando pessoas da cadeira de roda, ressuscitando mortos. Amém? Amém. Eu quero ver isso da nossa turma. Em nome de Deus. Amém. Vamos lá, um profeta. E ele mesmo concedeu um para apóstolos, outro para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores. De maneira simplória, um profeta é aquele que fala por inspiração divina direta. Uma revelação imediata, não algo que ele pense,
mas algo dado subitamente, por inspiração repentina. Antes da gente continuar aqui, eu me lembro de... Uma vez eu perguntei para o Vitor Hugo, lá, sei lá, mais de 6 anos. O Vitor Hugo estava em Goiânia, logo quando o Vitor Hugo começou a pregar. O Vitor Hugo não era conhecido. E eu perguntei para o Vitor Hugo porque ele tinha ministrado sobre a vida de um pastor nosso, e ele tinha visto o pai desse pastor tendo um infarto. E eu falei, mano, o que é isso? Detalhe, 3 dias depois o pai dele teve um infarto. E foi exatamente o infarto que o Vitor Hugo falou, que era o infarto da viúva. E é tipo assim, por que é infarto da viúva? Porque 98% das pessoas que têm infarto não sobrevivem. E esse sobreviveu. E o Vitor falou assim, olha, eu não tenho uma explicação direta, eu só sei que os meus olhos se abrem. E eu consigo enxergar um vulto sobre a pessoa. E ele falou que nesse dia ele enxergou um vulto com as mãos sobre essa pessoa, e naquele vulto estava implícito o infarto da viúva. Então ele conseguiu enxergar com muita clareza. O profeta tem essa habilidade. O profeta, como eu disse para você, o dom não nasce com o título vem por causa do dom. Quando é criança, ele é incompreendido. Porque o profeta tem visão aberta. Ele começa a enxergar vultos, ele começa a enxergar pessoas, espíritos, não só demônios. Ele começa a enxergar espíritos, só que sem o entendimento da palavra, ele não sabe o que está acontecendo. Então, às vezes ele é incompreendido, às vezes ele começa a ter medo daquilo. Tem profetas que rejeitam o dom por não entender o que está acontecendo. O profeta que é profeta, ele precisa se reconhecer na palavra como alguém com autoridade. Por quê, pastor Diego? Porque o profeta vai enxergar coisas que a gente não enxerga. Deixa eu falar uma coisa para você. O profeta não enxerga só demônio, não, tá, gente? Amém? Amém. Então, se você é chamado por bom profeta aqui, eu te dou uma direção. Leia um livro que eu já passei até para os meninos da mídia da igreja, chamado Autoridade do Crente. Se quiser anotar aí também para você ler, leia. A Autoridade do Crente. Se você quiser ler outro também, se chama A Igreja Triunfante. Ambos de Kenneth Hagin. Igreja Triunfante. Por quê? A Igreja Triunfante, você vai aprender um pouco sobre possessão, sobre o que é opressão e o que é possessão. Você vai entender um pouco sobre isso. Você vai entender qual é a posição da igreja hoje. A igreja hoje é triunfante ou ela é militante? O que Jesus fez na cruz em relação a isso? A igreja hoje ela tem que partir para a batalha, ela tem que se manter posicionada. Qual é a posição da igreja hoje? Então isso vai trazer clareza para você. Amém? Então, o profeta, eu me lembro certa vez uma professora minha americana, Jane, e ela falava que certa vez ela estava se sentindo extremamente oprimida. Ela era profeta, se sentindo extremamente oprimida. Ela chega na casa dela já tendo essa inclinação no espírito dela sobre isso. Ela chega na casa dela e ela começa a olhar para a prateleira cristaleira dela. Quando ela abre a porta para entrar na casa dela com a cristaleira, está tudo caindo, balançando e tal, aquela coisa. Ela pensou que estava acontecendo um terremoto, mas não era. Era uma manifestação demoníaca dentro da casa dela. Só que pelo espírito de profeta, ela conseguiu ter a nota no espírito que aquilo ali era uma manifestação de Satanás e deu uma ordem ao espírito que ele saiu da casa. Então, assim, o profeta ele vai ter clareza no espírito sobre isso. Entenda algo, irmãos, em nome de Jesus. Você não precisa ter medo do diabo. Os crentes tudo ficam com cara. É essa mesma cara. Ou você crê na palavra, ou você crê em Satanás. A palavra de Deus diz: maior é o que está em mim. Amém. Eu creio, Jesus. Amém? Amém. Maior é o que está em você. Voltando. A diferença entre dom de profecia e dom de profeta. Vocês sabiam que existe essa diferença? Dom de profecia e dom de profeta. O dom espiritual é para todos. E é dado pelo Espírito Santo para quem lhe aprouver. Mas isso não faz o profeta. Ou seja, a pessoa pode estar pregando. Já aconteceu isso comigo, eu não sou profeta. Mas já aconteceu de eu estar pregando e saltar no meu espírito uma veia de profeta e eu começar a ministrar uma palavra no dom de profeta. E é muito claro que com o tempo você vai entendendo quando você está fluindo nessa veia. De parar e falar assim, olha, Deus está ministrando algo específico para alguém aqui.
e às vezes apontar a pessoa. Mas no meu caso, é raro. Na verdade, no caso de pessoas que não são chamadas no dom de profeta, o dom de profecia não acontece todas as vezes, e etc. Não. Deus vai escolher pessoas de acordo com a vontade dele para fluir na hora que ele quiser. E onde houver necessidade, amém? Então, dom de profecia é isso. Esse dom é dado para um fim proveitoso a partir da vontade do Espírito Santo. O dom ministerial é dado por Deus para um grupo específico de pessoas escolhidas pelo Senhor. Então, assim, o dom de profeta, o dom de profecia é para todos. O dom de profeta já é para um grupo específico de pessoas. Amém? Uhum. Deixa eu ver se eu coloquei esse texto aqui. Paulo exemplifica o que é o dom espiritual de profeta. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Pega, por favor, esse texto aqui, irmão. Guarde isso no seu coração quando você for pensar sobre o profeta. Edificando, exortando e consolando. Se você vê um profeta, irmão, que só profetiza caos, cai fora. Cai fora. Não é profeta. Se você vê um profeta que só profetiza desgraça, cai fora, porque não é profeta. Amém? Amém. Qual que é o padrão que Paulo estabelece seus profetas aqui? Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Você quer exortar? A gente tem uma ideia errada de exortar. Exortar é levantar. Amém? Amém. Não é derrubar. É exortar. Só que acontece, levantar para uma posição de alinhamento. Amém? Amém. Tem um outro texto que eu acho que eu não coloquei aqui. Não coloquei aqui. Pega esse texto aí, anota aí para você que vai ser bom. Atos capítulo 15, versículo 32. Atos 15, 32. Diz assim: Judas e Silas, que eram profetas, encorajavam e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Mais uma vez, falando sobre encorajamento e fortalecimento do profeta. Atos capítulo 21, versículo 10 e 11. Atos 21, 10 e 11. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Deixa eu abrir um parênteses sobre o profeta bem rápido aqui. Irmãos, o profeta geralmente é escandaloso. Geralmente o profeta é escandaloso. Você vai ver profeta fazendo trem, você fala assim: não é possível esse cara tá fazendo isso. Não é possível. Eu contei para vocês do cara que deu bicudo, já não contei? Não contei? Não aqui não? Herênio Ramiro. Vocês conhecem Herênio Ramiro? Não? Herênio Ramiro, profeta. Certa vez, Herênio, a gente estava abrindo a igreja em Trindade, lá no interior de Goiás. Herênio nós somos uma casa lotada, irmão. É comunidade, foi para lá, casa cheia. No final do corredor tinha um homem sentado numa cadeira de roda com a perna dele inchadaça. Tinha dado um problema de tromba, alguma coisa assim na perna dele. Está ele pregando. E o Espírito Santo disse: sai correndo, dá um pulo na perna dele. Faz isso, sai correndo, dá um pulo na perna dele. Eu disse: Jesus, assim, na terceira, tá bom, Jesus, tá bom. Irmãos, eu vou fazer uma parada aqui agora. Pelo amor de Deus. Eu estou sendo guiado, amém? Amém. Sai Herênio correndo, meu irmão. Taca ali uma bicuda na perna do cara, inchadaça. Recaixa, o pai Esse irmão, no primeiro momento, na verdade, a galera estava perto, já levantou querendo falar, espancar o Herênio. Meu amigo, na hora que esse irmão deu um grito, ele levantou e começou a dar caramba, começou a pular, irmão. É, Jesus é assim. Tem alguém da videira aqui? Não. A Dean, pastora Dean, lá da Bahia, Ilhéus. Certa vez está a Dean no encontro internacional de pastores, encontra um varão lá da Alemanha, gigante, 2 metros de altura, o Espírito fala para ele: profeta. Ele é um profeta. Vira para ele e fala assim: sai correndo. Dá uma voadora no peito dele, cara.
Eu sou baixinho. Dean era assim. Dean era desse tamanho aqui, ó. E ele relutou 2 vezes, sai Dean correndo. Sai Dean correndo. E ele conta isso, é engraçado, mas ele conta, sai correndo. E ele dá um salto, dá um peito no cara, o cara cai dando 2 cambalhotas para trás. Dean, quando caiu no chão, ele já saiu correndo também, porque ele ia pegar ele. Só sei que quando o cara levantou, cachado. Depois ele foi conversar com o cara. Ele teve coragem. Ele falou assim, irmão, um trator que eu vou perder. Assim, irmão, naquela hora, eu estava orando para ter uma experiência radical com Deus, que eu nunca orei em línguas. Na hora que ele deu a voadora no pé dele, ele falou que sentiu um choque. Pum! Levantou a mão das duas. Sem história, não vou contar essa, não, senão vai ficar muito bem. Características de um profeta. Deixa eu falar assim. Profeta no Novo Testamento. Isso aqui é importante você aprender isso aqui. Para matar o bezerro de ouro na sua vida. Um profeta bíblico, debaixo da nova aliança. Buscar a direção dos profetas? Uma pergunta. Diga comigo, não. Não. O motivo é que todos os cristãos têm o Espírito Santo para guiá-los. Um profeta deve somente confirmar ao crente o que eles já sabem em seu próprio espírito, que é a direção de Deus. Então, irmão, toda vez que você fala, nossa, esperando que o profeta fale comigo, fala. Na verdade, ele já falou com o seu cabeção. Já falou com você. Já está no seu espírito. O que o profeta faz é vir testificar, é vir confirmar algo que Deus já te falou. Só que o crente é incrédulo. É um paradoxo, não? O crente é incrédulo. Amém? Traz luz para você essa verdade aqui? Em nome de Jesus, quando o Vitor Pequim senta lá na frente para ele falar para você. Amém? Eita! Só ele de amarelo. Tira 3 da noite. Por exemplo, quando lá o profetizou a Paulo, ele não deu uma direção sobre o que ia fazer. Ele somente confirmou o que Paulo já sabia que no momento ia acontecer. Quando ele pega o símbolo de Paulo e coloca e fala, você vai ser preso, não sei o que. Paulo já sabia disso, Deus já havia falado isso com ele. Amém? Amém. Que te espera prisões, blá, 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 blá. Amém? Amém. Característica do profeta. Primeiro, palavra de sabedoria. O que é palavra de sabedoria, pastor? Palavra de sabedoria se refere ao futuro. Todo profeta, ele tem o dom de palavra de sabedoria. Amém? Amém. Todo profeta tem o dom de palavra de sabedoria. E é comumente exposto através de uma revelação inspirada pelo Espírito de Deus referente à vontade de Deus sobre uma vida. Palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento. Refere-se ao, ou é comumente exposta, revelação, refere-se ao passado e é exposta através de uma revelação inspirada por Deus sobre fatos, lugares, pessoas ou coisas. Então, palavra de sabedoria é sobre o futuro, palavra de conhecimento é sobre o passado. Será que vai ter pegadinha? Claro que vai. Discernimento de espírito, discernimento sobrenatural da dimensão do espírito, ouvindo e vendo nessa dimensão. Irmãos, entenda isso aqui, como o Senhor, se existe alguma pessoa que tem esse dom aqui, não é para Deus colocar medo no seu coração, não. É para que você tenha consciência da autoridade que você tem em nome de Jesus e possa fluir nesse dom. Amém? Amém. Marcas que devemos observar em um profeta hoje. O profeta é um profundo estudioso da palavra. Por quê? Porque o profeta, você vai ver que o profeta é um baluarte. Você nunca vai ver o profeta andando nessas doutrinas fraias aí que estão pregando de vez em quando. O profeta é aquele cara firme na palavra. Em tese, a tônica de suas pregações sempre estará na igreja para um lugar de conserto e arrependimento. Você lê lá, Mateus 3:1. Exemplo, João Batista, quando é levantado, ele traz o povo para um concerto. E aí o que ele fala? Estou preparando o caminho para Jesus vir. Amém? Eu creio muito, irmãos, que nesse tempo chamado hoje, onde nós estamos à porta de Jesus voltar, os profetas se levantaram novamente para trazer conserto. Ele é uma apologeta natural e sempre irá defender a palavra de Deus e condenar as falsas doutrinas. Mateus 7,
15, depois você pode ler também, quero correr para terminar. 4. Orienta, edifica e ensina a igreja para que ela possa haver aperfeiçoamento. Então preste atenção nisso aqui. O profeta ele vai orientar, ele vai edificar, ele vai ensinar. Isso faz parte dos dons ministeriais. Você faz parte do dom, tem que fazer parte do chamado do profeta. Orientar, ensinar e edificar. Então, profeta, entenda se você é profeta. Você não foi chamado só para profetizar na vida dos outros, não. Você foi chamado também para direcionar, trazer instrução, e instruir para a igreja. Isso só vai acontecer se você estudar. Amém. O evangelista. Faltam apenas esses dois. Nós vamos correr aqui para a gente poder terminar. Evangelista e mestre. Ah, é? Calma. Pastor. O evangelista. Atos capítulo 21, versículo 8. No dia seguinte, partimos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Detalhe, irmãos. Se eu não estiver enganado, essa é a única menção do evangelista. O Filipe. Amém? Então você pode procurar, mas a menção do evangelista você vai só ver através de Filipe. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Evangelista no grego é eugênio, que significa portador de uma boa notícia, ou aquele que traz boas novas. Nós que o evangelista tem como ênfase a pregação do Cristo para o não crente. Logo, se o evangelista itinerante prega apenas em igrejas secretas de crente, ele não está cumprindo corretamente o chamado. Por que eu coloquei evangelista itinerante aqui? Porque geralmente o evangelista não para da igreja. Geralmente o evangelista sai pregando nas igrejas, sai fazendo cruzadas, Isso é o trabalho do evangelista. O problema é que hoje em dia os evangelistas só pregam dentro de igreja. Então, se ele prega para quente, ele não está cumprindo o chamado de evangelista. Evangelista, ele prega fora da igreja. Ele pode pregar dentro da igreja para chamar um povo com uma realidade para fazer um evento fora dela. Mas ele não vive dentro da igreja, amém? Amém. Os dons de curas e milagres podem acompanhar outros ministérios, porém pela palavra, e um único, porém, pela palavra, e o único evangelista que temos referência que eles acompanhavam. Por instância. Amém. Olha isso. Eu vou falar aqui. Os dons de curas e milagres, eles fazem parte dos dons espirituais. Nós vamos ver isso na próxima aula. Amém? O que eu queria dizer aqui? Mas na vida do evangelista, você vai ver ele fluindo com uma maior naturalidade. Não é mais comum os dons espirituais que Deus faz, né, de acordo com a situação. Não, o dom do evangelista ele tem esse plus no Espírito Santo dele em relação a esses dons de milagres. É por isso que você vê Reinhard Bonk, é por isso que você vê Billy Graham, é por isso que você vê Terry Osborne, sempre em suas cruzadas sendo repletos de pessoas levantando a cadeira de roda, pessoas sendo curadas. Por quê? Porque o evangelista, no chamado ministerial do evangelista, há uma fluidez maior dos dons de maravilhas, dos dons de milagres e dos dons de cura. É por isso também que o evangelista sempre prega Jesus. Porque é através da pregação do Cristo, é através da fé no Cristo que as curas acontecem. É através da fé no Cristo que os milagres acontecem. Então, por isso que a tônica do evangelista sempre cai no Cristo. Amém? E os Filipe para na cidade de Samaria, ali lhes anunciavam o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais maravilhosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele via. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Muita coisa acontece em relação a isso também, como uma tática divina de chamar a atenção do povo. Amém? As pessoas começam a ver, as pessoas começam a se interessar, e esse interesse das pessoas é ali onde o Espírito Santo dá o bote. Cuidado com o bote. O evangelista deve ser marca de um evangelista. O evangelista deve ser o primeiro a se colocar à disposição para um serviço que demanda um estar fora da igreja. Seu foco não é o culto, mas o perdido onde ele estiver. Amém? Então, se marcou o evangelismo na igreja, entenda, deixa eu
Então, um parênteses bem rápido aqui. Evangelista é diferente de evangelismo. Evangelismo é para toda igreja. O evangelista, ele flui, meu amigo, com evangelismo ou sem evangelismo. Com evento ou sem evento. Ele está no ônibus, ele está evangelizando. Ele está no trabalho, ele está evangelizando. Ele está na escola, ele está evangelizando. Ele está no velório, ele está evangelizando. Amém? O evangelista é criativo e destemido. O evangelista, o microfone é um falante pronto para ser usado por dentro. Então você vai ver que o evangelista, mano, ele só precisa de um. Quem lembra nossos terminais de ônibus lá no Brasil? A caixinha de som e microfone. Do que precisa? Né? E às vezes nem isso. Se ele tiver, vai no gogó mesmo. Né? Eu lembro que nós. Não sei se o apóstolo Valdir falou do pastor Alexandre, que eu vou ver com vocês. Quem acompanha o Valdir aqui já viu ele nos Instagrams ali, o Alexandre. Alexandre não é evangelista nada. Meu amigo, o Alexandre pega uma Bíblia na mão e ele é louco. Ele vai para a praça e começa a gritar. Ele para o povo na massa. Não, deixa, pelo amor de Deus, um minuto. Deixa eu ter um minuto com você. E ele começa a pregar e ele flui, porque há uma graça, um favor nisso na vida dele. Amém? É saudável e recomendável que o evangelista sirva na igreja local por pelo menos 2 anos antes de assumir o seu ofício. Presta atenção aos evangelistas nisso aqui. Essa foi a instrução que eu recebi no início do meu ministério. Né? Ouvindo os ministros falando. Todo evangelista é indicado que ele sirva a igreja local 2 anos no mínimo. O que é isso, pastor Diego? Porque o evangelista, como eu disse, ele leva uma vida itinerante. E o evangelista ele precisa saber como funciona a igreja, para que ele possa respeitar a igreja onde eles passaram. Amém? Amém. Existe uma ética ministerial dentro da igreja. O evangelista que não tem essa prática dentro da igreja local, ele acaba ferindo outras igrejas. Então é importante que o evangelista sirva na igreja local, para saber as dores da igreja, para saber como o pastor lida com a igreja, para que ele possa chegar numa igreja e chegar da forma certa nessas igrejas. Amém? Amém. O pastor. E ele mesmo concedeu um para o pastor dessa parte de nós jovens. A lógica do chamado pastoral é muito simples. Um pastor pastoreia ovelhas. Ou seja, todo pastor tem que ter ovelha. Tem título de pastor, mas não tem ovelha, não é pastor. Ele está mais, alocado no último ministério que eu vou falar para vocês aqui, o Ministério de Socorros. Mas não é o chamado pastoral dele. Amém? Também agora você não vai chegar para os não é pastor. Eu sou bom pastor, eu vou pastor da sua vida pelas ovelhas. Jesus é o único supremo pastor, não haverá nenhum outro nesse patamar. Ele tem pastores auxiliares. Todos nós somos pastores auxiliares, amém? Tem a chamada do dom pastoral. Até a volta dele vai ser assim. Existem outros termos bíblicos que indicam a função natural, né? O serviço de um pastor, que é apacentar, proteger, alimentar o rebanho, que é o bispo, o presbítero e o ancião. Toda vez que você vê na Bíblia ancião, toda vez que você vê na Bíblia presbítero, toda vez que você vê na Bíblia bispo, está se referindo ao chamado pastoral, amém? Ele ganha outra nomenclatura ali, mas a função que ele está exercendo é a função pastoral. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito Santo, que vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. E vos constituiu bispos, por quê? Para quê? Apacentar. É a mesma coisa. A palavra bispo nesse contexto em Atos é episcópios. No grego, pode ser traduzida por superintendente, bispo, supervisor. De acordo com o dicionário dispositivo da palavra no Novo Testamento, é o termo para presbítero ou ancião. Então, resumindo o que eu acabei de dizer. Todas as vezes que você vê a referência para ancião, presbítero, está se referindo, bispo está se referindo ao pastoreio. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então, nos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. A seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Deixa eu falar uma coisa para você. O pastor, irmão, ele não só protege a ovelha, o pastor alimenta a ovelha também. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Alimentar, imagine se você recebesse alimento só uma vez por semana. Só come no domingo. Ia dar ruim para você, não? Então, o que acontece? O pastor, irmãos, ele tem a função
de cuidar dessa ovelha no seu dia a dia. Eu sei que quanto mais a igreja cresce, mais difícil isso fica. Mas, ao mesmo tempo, preste atenção em algo. A gente cobra muito do pastor também, mas você tem que aprender a ser ovelha. Eu já falei isso aqui. As pessoas querem pastor, mas não querem ser pastoreadas. As pessoas querem pastor, mas não querem ter tempo com o pastor. Amém? Amém. Você precisa desejar isso também, você precisa querer isso também. Uma coisa importante, o pastor, além da função, e eu estou tendo que correr aqui, mas eu preciso falar isso com vocês. Além da função eclesiástica do pastor, o pastor tem uma função de governo. Isso é importante você entender, porque se vão sair pastores aqui, talvez Deus possa colocar a igreja na sua mão, você precisa entender isso. É importante você estudar sobre administração. Hoje aqui na igreja nós temos um conselho que cuida disso, mas lá na igreja, quando você iniciar, não vai ter, você vai ter que gerir o dinheiro da igreja. Você vai ter que saber onde colocar um dinheiro, quando tirar um dinheiro, onde investir. Às vezes não vai sobrar dinheiro para você. Às vezes você vai estar em tempo integral, mas não vai ter dinheiro para se sustentar, vai ter que contar com a graça, com o favor de Deus, com misericórdia de Deus sobre a sua vida, porque o pastor dá a vida para as ovelhas. Então, primeiro vai ser ovelha. Eu recebi uma palavra antes de vir para cá, e essa palavra foi sobre as igrejas que nós íamos abrir, etc. E o pastor falou algo assim: se prepara, Priscila, porque num dado momento você vai ter que sustentar a casa. Eu falei, por quê? Porque eu passo das suas vidas pelas ovelhas. E é importante você ter ciência disso no seu casamento, se você for casado com um pastor. Porque se os dois não forem unidos nisso aí, mesmo, vai dar ruim. Vai dar ruim. Amém? Eu estou falando para o pastor tirar da família? Não, não estou falando para o pastor tirar da família. Mas em um dado momento, irmãos, ele vai ter que se sacrificar. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. O padrão bíblico de pastoreio. Vamos ver esse texto. Paulo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles. Paulo falando. Pedro falando, aliás. E testemunhas do sofrimento de Cristo, sendo co-participante da glória que há de ser lá. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis aí contigo por outro agora. Por que eu coloquei esse texto aqui? Irmão, entenda uma coisa: o pastor não é dono de ovelha, o pastor é mordomo de ovelha. Amém? Amém. O pastor é mordomo de ovelha, o pastor cuida da ovelha. Do Supremo Pastor. Então vai ser cobrado sobre as ovelhas que Deus colocar na sua mão. Se você cuidou dela bem, amém, você vai receber a recompensa por isso. Mas se você tratou a ovelha de Jesus de uma forma que ela não deveria ser tratada, você também vai receber a recompensa por isso. Amém? Amém. Erros que não podemos, erros que nós não podemos cometer ao pastorear a partir de 1 Pedro. Pastorear por necessidade ou por obrigação. Entrar num ofício pastoral que não foi chamado para estar lá trará sobre você e sua família um peso sem precedente. Então, irmão, se você não foi chamado para pastorear, não inventa de entrar nesse trem, não. Vai dar ruim para você, vai dar ruim para sua casa também. Amém? Motivação errada. Motivação errada e o coração no lugar errado. Nem por sorte da ganância, mas por boa, mas de boa vontade. O que eu coloquei aqui? Está errado esse é. Tem pessoas que entram no ministério, certa vez, não sei se eu já falei isso para vocês, eu ouvi de um pastor assim, Diego, você precisava de uma igreja. Você precisava de uma igreja para você. Se você quer crescer financeiramente, você precisava de uma igreja sua. E ele falou isso muito sério comigo. Pastor de igreja, já tinha outras igrejas levantadas. Ele falou para mim, cara, se você quer ter uma liberdade financeira, você precisa levantar uma igreja que você seja o pastor. Naquela hora eu ouvi que era um cara respeitado. Quando eu casei com Priscila, eu falei assim, nunca me deixe ser essa pessoa. Nunca. E é por isso, irmãos, eu nunca abri uma igreja minha. Porque para eu abrir, eu tenho que abrir com o coração certo. Eu nunca vou abrir por causa de necessidade. Amém? Amém. Não abra, meu amigo, não entre num chamado se for por, ou se for com o coração errado, ou se for com a motivação errada.
E você receber algo chamado sem ser, na verdade, para dar algo chamado. Achar que a ovelha é sua ou que você é dono do rebanho, nem como dominadores, antes tornando-os modelos de rebanho. Esse tempo atrás eu estava num lugar, estava numa igreja, e eu vi um pastor da comunidade lá, chegando um rapaz que trabalha na mídia, inclusive, hoje eu sou pastor da mídia aqui, trabalha na mídia e chegou nessa pessoa e ela estava editando um vídeo da palavra lá de fora da igreja. E esse pastor, meu irmão, ele detonou esse menino. Acabou com esse menino. Né? E eu me segurei bastante no espírito para não chegar nessa pessoa e falei assim, irmão, você está querendo que o irmão bata no cu? Mas você está aqui do lado de fora fazendo o quê? Eita. O que você está fazendo aqui do lado de fora? Fiscalizando a vida de ovelha? O cara tem mais de 20 anos de idade, é um homem. Ele sabe o que tem que ser feito. E outro, ele tem pastor. Você não é o pastor dele. Então, assim, irmãos, nós não somos donos de ovelha. Resumidamente. E eu, como treinador de vocês, se eu ver em algum momento, irmãos, nosso time tratando alguma ovelha com amargura, de forma ríspida, entenda algo, você vai ser cobrado por isso. E eu não quero que você sofra as consequências por isso na sua casa, na sua família, no seu ministério. Amém? Amém. Marcas de pastor. O pastor deve permanecer mais na igreja do que em qualquer outro lugar. Não existe pastor itinerante. Amém? Amém. Não existe pastor itinerante. O coração do pastor deve ser alinhado com o seu filho. Significa que o pastor deve ter em seu coração a condição de amar, suportar e ensinar pacientemente, desde os mais novos aos mais velhos na fé. Pastores são leais ao rebanho. Às vezes até mesmo a ponto de se privarem de muitas coisas por causa das ovelhas. Por causa das ovelhas. Pronto. Pastores devem ter horário para começar a sua jornada diária, bem como devem ter também o seu tempo de descanso. Por último, pastores dão suas vidas pelas ovelhas. Essa aqui é bem curta, então, nós encerramos. Pastor, peço mais 4 minutos. Em nome de Jesus. Mestre. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Lancei o excesso e outro está concluindo sobre ele. Apolo, o mestre, não plantou ou lançou o excesso sobre ele. Ele regou as novas mudas com a palavra de Deus. O que eu disse agora há pouco? O apóstolo fazia o quê? O apóstolo lançava o fundamento, amém? Sim. O apóstolo lança o fundamento. Mas quem traz esse crescimento, quem traz a substância, é o mestre, é o ensino. Então, o apóstolo vai lá e lança o fundamento. Aí Deus levanta o mestre para ensinar, para começar a construção a partir disso, amém? Amém. O papel do pastor é cuidar para que essa construção seja feita da melhor forma possível. O papel do evangelista é trazer gente para dentro dessa construção. Amém? O papel do profeta é tacar e porrada para que ninguém saia. Aonde estabeleceu nessa igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, que aqui em Versículos 12, operadores de milagres, evangelistas, depois dom de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Deixa eu aproveitar isso aqui já para falar da última, que não vai dar tempo. Irmãos, isso aqui tudo, ó, depois, socorros, governos, variedade de línguas, aí você vai ver lá que tá também dom de contribuição, etc. São dons que fogem dos dons ministeriais, mas que sondam dons dentro da igreja, amém? Então, Ministério de Socorros. O que é o Ministério de Socorros? É tudo que funciona dentro da igreja, mas não está nos 5 dons. Amém? É tudo que funciona dentro da igreja para servir os 5 dons, para facilitar o processo dos 5 dons. Exemplo, Ministério da igreja, diaconia da igreja, Ministério de Socorros. Amém? Ministério de Socorros. Exemplo, Ministério de Música, Ministério de Socorros. Dança, socorros. Mídias, socorros. Amém? Então, se eu te perguntar o que é Ministério de Socorros, você vai saber. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Marca-se devendo observar na vida de um mestre. Nós encerramos aqui. O mestre no contexto da igreja é submisso ao pastor, assim como todos os demais. Presta atenção nisso aqui. Eu sou apóstolo. Eu cheguei aqui na igreja, eu sou apóstolo e sirvo na aliança. O que eu faço quando eu chego na igreja de aliança? Eu me submeto ao pastor. Sim. Amém? Amém. Apóstolo não. Mas entenda uma coisa, irmão.
O fato de estar aqui, ó, nos 5 dons aqui, está aparecendo aqui em primeiro lugar, a primeira apóstola, não está falando sobre hierarquia, amém? Não está falando sobre hierarquia. Nós estamos todos no mesmo patamar nessa esfera eclesiástica. Segundo, o mestre não é apaixonado pelo estudo. A pessoa chamada por mestre se aprofunda no estudo com facilidade. Não é pesado o mestre. Né? Antes de me casar, fui namorado de uma ministra que era mestre. E era incrível, porque ela acordava. A gente estava, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro. E a gente, quando ia, nossa, eu preciso ler. Eu não aguento, eu não estou conseguindo ficar sem ler. Eu preciso ler um livro. Nossa, com certeza eu não sou mestre. E ela falava isso com tanta paixão, que ela falou assim, mano, eu preciso ler, porque senão não vai dar certo. E eu falei assim, amém, Jesus, Deus te abençoe. Vai lá, fala. Começa a entende o nível de responsabilidade que exerce. A palavra diz, caros irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Pesados. Por último, o mestre é paciente no ensino. Amém? Amém. Pode ficar de pé no seu lugar? Irmãos, eu espero que tenha trazido um pouco de clareza para vocês. Demais. Amém? Amém. Deixa eu fazer um pedido para vocês, para a gente encerrar aqui. No dia 25, preste atenção. No dia 25, nós vamos ter aula com o Rafael Luco. Rafael Luco é professor do Rema no Brasil. Não perca essa oportunidade. Nós temos um professor que já ensina essa matéria há alguns anos. Ele vai tirar, óbvio que em 2 horas não dá para você ensinar tudo sobre isso aqui, meu irmão. Eu dava em 15 dias essa matéria aqui. Rafael Luco. Então, e outro pedido que eu vou fazer para vocês, outra direção. Aquela oferta que nós vamos dar todas as vezes para os professores, nós vamos mandar para uma conta só dessa vez, e nós vamos juntar e mandar tudo para lá. Amém? Amém. Por quê? A gente vai tentar, tipo assim, se faltar alguma coisa daquilo que o senhor colocou no meu coração, que é R$1.000, eu quero levantar R$1.000 para todos os professores. Né? Se faltar alguma coisa, eu vou me virar nos 30 para eu conseguir esse dinheiro e mandar para ele. Amém? Então, qual foi o nome que ele mandou direto? Eu não sei se passou, se faltou, etc. Então, dessa vez não me mandar por uma conta só. Outra coisa. O Tiago é responsável pela parte financeira do curso. Então, se você ainda não fez o seu acerto desse mês, ele vai estar te mandando uma mensagem para te lembrar para você fazer. Amém? Amém. Tem mais alguma coisa, Paulo? Que é isso, né? É isso? Tem alguma coisa, Paulo? Deus abençoe. Pai, amém. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse momento, por essa aula. Obrigado, Senhor, pelo coração disponível da vida de cada um deles, que essa palavra fosse lugar no espírito deles, em nome de Jesus, possa trazer rema, Pai. Palavra revelada sobre o chamamento e sobre os níveis de cada ministério, em nome de Jesus. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça do nosso Senhor, as doces consolações do Espírito estejam sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Vai embora, então. Irmão, você fez o pagamento da mensalidade, manda para o Thiago, tá? Ele vai mandar lá no grupo agora, no olho lá, só para você saber quem é. E aí, então, você fez o pagamento, manda o comprovante para o Thiago. Tiago, quem é Tiago? É Tiago. Pode, a hora que você quiser. Ok? Obrigada. Certo.